do dia 10 de agosto de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, dos servidores desta casa e das demais pessoas que nos acompanham via Facebook. Esclarecendo, iniciamos esta sessão com alguns minutos de atraso devido à nossa audiência da LDO 2021, que estava acontecendo anteriormente com a presença do prefeito e do secretário da Agricultura. Nesse momento, eu peço ao vereador Léo Sonda para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Da bigorna, atento ao ferro que vai amoldando. O vapor do fogo cresta as suas carnes e ele resiste ao calor da fornalha. O estrondo do martelo fere-lhe o ouvido com repentinos golpes, e os seus olhos estão fixos nos moldes da sua obra. Aplica o seu coração em aperfeiçoar os seus trabalhos, e com o seu desvelo os aformeia e lhes dá última demão. Assim sucede com o oleiro que entrega a sua tarefa pronta nos últimos dias. Peço à vereadora Evanita Vedana para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Nova Pádua, 10 de agosto de 2020. Senhor Presidente, viemos através desse enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de lei legislativo número 004 de 10 de agosto de 2020, que denomina sacarola a rotatória localizada no entroncamento entre as ruas Arcângelo Vazata, Rota Beleza Coloniais, Estrada Municipal Rio das Antas e a Estrada Municipal Travessão Curuzu. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo atenciosamente Hildo Stangerlin, Darley Pilati, Maico Morandi, Jéssica Boniati, vereadores progressistas. Senhor Presidente, viemos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o projeto de lei legislativo número 005 de 10 de agosto de 2020, que denomina-se rotatória das cooperativas, a rotatória localizada no entroncamento entre as ruas Arcângelo Vazata e Avenida dos Imigrantes. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo atenciosamente Silvino Marótica, Dirceu Giséria, vereadores do PSDB. Indicação 42 de 2020. Os vereadores da bancada progressista, conforme suas atribuições regimentais, propõem que, após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao excelentíssimo prefeito, para que estude a possibilidade de disponibilizar na Unidade Básica de Saúde um médico clínico geral no turno da manhã. Justificativa. Solicitamos que seja estudada a possibilidade de, ao invés de ter 2 médicos clínicos geral na UBS, atendendo no turno da tarde, que um fique disponível no período da manhã e um no período da tarde, visto que muitas vezes a demanda de pacientes ocorre no turno da manhã. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua
aos 10 dias de agosto de 2020. Hildo Stangerlin, Darley Pilati, Maico Morandi, Jéssica Boniati, vereadores progressistas. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 25, de 6 de agosto de 2020, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras previdências. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente Ronaldo Boniati, prefeito municipal. Convite. A presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência, Tecnologia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tem a honra de convidá-los para o webinário sobre o novo Fundeb, com a participação do deputado federal Edilvan Alencar e professora Nalu Farenzena. Que será realizado no dia 17 de agosto, às 14 horas. O acesso à sala virtual será pelo link, que aqui tem o link, e também haverá a transmissão ao canal, ao vivo pelo canal do YouTube, que aqui também tem, e informações através do e-mail que está aqui também. Deputada Sofia Cavedão. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1276 e a ata número 1277/2020. Por que duas atas? São duas atas, uma em português e a outra traduzida para o italiano. Então, se todos os vereadores concordam, considero aprovada estas atas. Aprovada por todos os vereadores a ata número 1276 e a ata 1277/2020. Passamos agora para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente. Quero cumprimentar os nobres e dis colegas vereadores, servidores desta casa, a Cátia, a Aline, o André, o Dore, que sempre se faz presente, e quero saudar também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Assim, eu queria aqui, senhor presidente, parabenizar o nosso prefeito Ronaldo Boniati, que há pouco saiu daqui, que se fez presente hoje aqui, para explicar os programas temáticos da LDO para o ano que vem, 2021. Muito bem especificado, muito bem explicados, e os programas, assim, cada temática tem dentro, todos bem especificados para nós entender melhor. Até eu gostei que ele, quando que foi perguntado das futuras obras, que ele foi bem cauteloso e prudente, dizendo que ele vai fazendo obras se no momento que vai aumentando a receita, porque não quer chegar ao fim do ano que talvez não tenha dinheiro para que feche o balanço em vermelho. Ele me falou também tempo atrás, conversando com ele no gabinete, como que a receita, a arrecadação caiu bastante, e ele tinha programado diversas obras para fazer esse ano, que era o último ano de mandato. Mas com essa epidemia, como todo mundo sabe, até ele colocou muito bem que tem também o recurso para, já deveria ter começado a construir o centro cultural, mas devido à epidemia ficou tudo parado.
Tomara que agora, pouco a pouco, vai passar também essa tempestade de epidemia que ninguém esperava, que atingiu o mundo inteiro, e que depois, aos poucos, vai voltar os trabalhos normais e as obras normais também. Mas, com certeza, não conseguirá mais fazer todas aquelas que ele tinha programado e que ele tinha desejado de fazer no mandato dele. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador César Menegato. Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, Doraci se faz presente e as pessoas que nos acompanham no Facebook. Bem, o vereador Silvino coloca agora, a recente, o que o prefeito coloca na LDO, sobre o orçamento, sobre as questões burocráticas dentro do nosso município e as questões que estão sendo feitas ou não feitas. Eu digo que promessas de campanha política o prefeito não tinha, né? Ele está fazendo conforme está fazendo, o orçamento está entrando. Ele tem que digerir isso dali, ver qual é que é a melhor forma possível de conter esses gastos, que são os gastos maiores, que é a máquina pública, né? Que são praticamente a saúde, a educação, ela ficou parada, mas tem os seus gastos, e o restante das obras que continuaram a passos devagar, mas continuaram algumas obras. Ontem estive olhando a obra do Travessão Curuçu lá embaixo, está acontecendo. Fui até o Cerro Largo dar uma olhada na obra lá também, está acontecendo a obra dentro dos parâmetros. Só achava que podia ter sido feito antes, mas tudo bem. Uma hora ou outra, alguém tem que fazer, né? Mas, dentro disso, a capacidade e o entendimento do nosso governo do Estado, dizendo que o prefeito apenas colocou para nós que foram 300 mil a menos de ICMS, né, gente? E o governador do Estado, na RBS, ao meio-dia que ele foi entrevistado, ele disse que o ICMS do Estado não teve problema nenhum. Eu não sei, não consigo mais entender as pessoas. O que está acontecendo com o nosso governo também do Estado? Aí, dentro disso, a economia, todo mundo sabe que estagnou, parou, deu problemas. Aí o governo diz que está tudo bem. É um bloqueiozinho entre ele e o presidente da República, né? Briguinha se resolve lá em casa ou dentro de quatro paredes, então. Mas essas questões, o povo gaúcho sabe muito bem o que está acontecendo com o Estado. Eu andei na RS 122 de Flores da Cunha, Antônio Prado, está intransitável. E ele não fez nada. E para Caxias já está difícil, já está com bastante problemas. E tá assim, todas as estradas. Aí agora nós municipalizamos o nosso trecho, né? A gente tem tentado colocar as melhorias para ser feitas dentro do nosso trecho aqui. Tentarmos cuidar do nosso trecho. Daqui a um pouco nós vamos municipalizar a escola. Vamos trazer recursos do governo federal para tentar ajudar. E a máquina nossa pública está crescendo cada vez mais. O problema, automaticamente, se a gente não entrarmos população e abrirmos loteamentos e termos um crescimento do nosso município, vai parar. O município com certeza vai parar. Isso pode escrever, ele vai parar. Não tem como aguentar isso daí. E tomara que essas receitas e o nosso agricultor, aqui eu falo do nosso agricultor e falo em meu nome também como agricultor, que é o que está defendendo hoje o nosso município, no maior dos fortes. É aqui que está saindo. E em todo o país, é a agricultura que está conseguindo defender o país. É ali que está sendo a válvula de escape para ainda termos uma economia estável. Economia estável é o que? Receber e gastar ainda bem que temos ainda um país agricultável, um país que ele tem a capacidade de ter uma agricultura enorme e clima favorável, porque temos o clima frio daqui do Rio Grande do Sul até o clima quente lá do Nordeste. Então, dentro disso, eu acho que o nosso município tem que repensar todas as formas necessárias para a agricultura. O restante, eu acho que tem que pontuarmos com calma, pontuarmos com capacidade, não gastarmos em excesso nesses outros pontos, principalmente ajudarmos a agricultura. Eu digo que a agricultura ainda é primordial em Nova Pada. E as pessoas que vivem em Nova Pada, ainda de uma forma ou outra, têm um ligamento com a agricultura. Não venham me dizer que são 100%, alguma coisa tem, ou teve ou tem. Então eu acho que dentro disso daí é o que nós temos que fazer, é colocarmos a ideia de trabalharmos para a agricultura.
Se não tivermos isso daí, com certeza o nosso município não terá o crescimento. E o prefeito falou uma outra questão muito importante, que eu cobrei muito dela, e cobrei muito, que foi o plano diretor. Viu, nobres colegas, como é que foi a mudança de um plano diretor? E analisarmos essas zonas maiores. E o crescimento do município se faz dentro disso daí. Se tu não tiver um plano diretor organizado, não vai ter crescimento. Então tem que parabenizar a engenharia da prefeitura, em nome do Mário e da Graziella, que trabalharam muito em cima disso daí. E que tentaram organizar um pouco melhor do que era anteriormente, porque aquele plano diretor já era bem antigo. Então, é isso que com certeza vai fazer crescer o nosso município de Nova Padua. Isso aí, presidente. Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, servidores desta casa, o Dore que se faz sempre presente. Eu também queria agradecer ao prefeito pela explicação bem apresentada aqui da LDO, que ele apresentou os números que dentro da programação do nosso município, e dizer que ele tem a cautela de investir em obras conforme que o colega Silvino até ele colocou, conforme que se tem dinheiro, senão não adianta fazer o passo maior de com a perna, como que dizem, né? Também aqui eu queria colocar esse projeto nosso da redatória ali, colocada nome de cooperativas. Por que cooperativas? Ali seria tipo dar uma homenagem a todas as cooperativas que passaram por ali. Por minha sabedoria, assim, acho que passou 4 cooperativas por ali. Era a cooperativa mista, depois era a cooperativa caxiense, a Santo Antônio, agora a Copado agora, e agora, por enfim, agora é a Nova Aliança. Então é justo dar essa homenagem àquele lugar, por nós aqui de Nova Pádua, onde que pergunta, todo mundo diz lá da cooperativa. Então é justo sim dar essa homenagem desse nome. Também aqui foi falado, o prefeito falou de turismo, essas coisas. Eu queria até deixar um recado aqui, sim, até meus colegas que estão mais ligados em turismo, você poderia dar um recado para o proprietário lá da Dom Camilo, não sei se ele está assistindo, que eu estive 2 fins de semana sentado lá na frente do meu amigo lá do Leonardo, e naquela redatória ali, que até exclusive eu estava lá ontem, pintada assim e coisa, já ficou, no meu ver, ficou muito bom o serviço. Então, assim, eu vejo assim que cada 10 pessoas que passa, eles perguntam, eles param, dois no mínimo eles param, perguntando onde é que fica a adega de Dom Camilo. Até ontem eu estava reparando ali, veio um pessoal de fora, ele se deslocou para o sentido Curuçu e depois de um pouco ele voltou. E ele parou, ele disse, onde é que fica a adega Dom Camilo? Então, queria vocês que é mais ligados dizer para ele, se for possível, de colocar uma placa lá, para indicando ali que o pessoal fica meio confuso. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Evanita Vedana. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os nobres colegas, funcionários da casa, o Dore, que se faz presente, e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento via a página do Facebook. Também, que nem os colegas, agradecer o prefeito pela apresentação da audiência da LDO, pelos números que nos tem apresentado, que vimos que ele está sendo bem cauteloso na administração dele, e vimos que foi um debate, ele se colocou, agradecer também, que ele se colocou à disposição
para um debate em todas as áreas. Então, que nem ele disse, é bom nós debatermos, ter um debate construtivo do que ficar criticando. Então, foi bom ele ter vindo ele apresentar, né? E o secretário Samuel também, que estava junto, agradecer a eles. E uma área também que eu questionei, que é muito importante, que a gente vê que é a área da saúde, que com certeza também, né, porque a gente é procurado, a gente está aqui para, né, para trabalhar, para ajudar os munícipes, então eles vêm e nos colocam, né, situações que a gente não diz assim que são todos os funcionários. Em geral, né, a gente tem um bom atendimento deles. Isso que fique bem claro, né? Mas, às vezes, acontece que, sei lá, a gente não fica bem atendido. Então, fica um questionamento assim aberto que as pessoas gostariam, às vezes, de se sentir, porque eu acho que quando que mesmo a gente estando na nossa casa, vem alguém e a gente não trata bem essa pessoa que chega aí, fica, para mim, isso não fica bem. Então, eu acho assim que em todas as áreas que a gente trabalha, a gente tem que dar o máximo de nós e de poder estar fazendo sempre o melhor naquilo que se a gente está nessa área, é porque a gente gosta de fazer. Então, dando sempre o nosso melhor dentro da área que a gente trabalha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ildo Stangerlin. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, Eudore, que hoje à noite se faz presente. Eu também quero agradecer pela bela apresentação da LDO do nosso prefeito, realmente onde a gente dá uma explanação sobre o nosso município. Realmente, o que ele falou, a receita reduziu, redução de obras não foram também feitas, não vão ser feitas, tudo isso por a queda de receita. Mas as expectativas ainda ele animou que são boas. Realmente a gente possa, com o próprio município, que essa epidemia passe e comece a se recuperar toda a receita do nosso município. Realmente ele veio com granizo, né? Nosso município sofreu bastante, estiagem, epidemia, são muitas coisas que vêm somando, mas realmente a gente não perde a esperança que as coisas melhorem, que as coisas possam melhorar por parte dos nossos contribuintes, que realmente voltem a acreditar. Eu digo assim, um gestor tem que ter um pouco de cuidado e planejamento. Realmente ele não pode, assim, querer cumprir aquilo que ele realmente gostaria de cumprir, mas não deixa de fazer porque ele não tem recursos. E se não tem recursos, não se faz. Eu acho que ele está certo, está pensando certo, eu faço com aquilo que eu tenho, com aquilo que realmente eu posso fazer. Então, para ele, parabéns pela apresentação, parabéns também ao secretário Samuel da Agricultura, que também veio acompanhando. São coisas realmente que o nosso município precisa, a saber como anda o nosso município, como é que é a apresentação da LDO. Também queria falar sobre o projeto dominado a Sacarola.
a mesma coisa que o Dirceu falou das cooperativas, eu digo assim que, por que Saccarola? Saccarola foi uma pessoa simples, realmente dedicada, e um nome realmente que ela conquistou com simpatia. Então eu digo assim que a rotatória com esse nome de Saccarola seria uma homenagem porque já está na população o nome de Saccarola. Quando alguém pede para ir ao Belvedere, a gente vai ter a cantina Saccarola. Quando alguém pede ir para o Rio das Antas ou Curuçu, vai ter na cantina Saccarola. Então eu acho que esse nome ele cai bem, esse projeto, ela merece também essa homenagem. Era isso, presidente, muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando então na ordem do dia, iniciamos com a indicação 42/2020. Os vereadores da bancada progressista, conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário seja oficializada esta indicação ao excelentíssimo prefeito para que estude a possibilidade de disponibilizar na unidade básica de saúde um médico clínico geral no turno da manhã. Está em discussão esta indicação. Vereador Maico Morandi. Realmente fizemos essa indicação, né? Como vocês sabem, hoje os 2 médicos que a gente tem no nosso posto de saúde são somente à tarde, então é basicamente para que, né, a secretaria, em conjunto com o prefeito, estude a viabilidade e também vendo a disponibilidade deles, para ter um também de manhã, se acontecer algum caso, alguma emergência na parte da manhã, as pessoas teriam que ser direcionadas já para Flores da Cunha, então, se possível, transferir um desses médicos para outro turno, aí já ficaríamos contemplados aí manhã e tarde, sempre com médicos na nossa unidade básica de saúde. Vereador César Menegato. Ótima a indicação, né? Sempre bem-vinda. Eu já tinha feito anteriormente para termos 3 médicos, vereador Maicon. Dentro disso daí, aí nós tínhamos a possibilidade de ter 2 de tarde, 1 de manhã, um pode estar em férias, né? Essa é a possibilidade que a gente poderia ter, né? Isso daí eu acho que cabe ao executivo fazer o remanejamento, que pessoal, o que mais o pessoal pede, a população de Nova Pada, é a renovação de receita, gente. A renovação. Aí se tu for de manhã, tu nunca vai ser atendido. Aí tu volta à tarde. E muitas vezes o pessoal vem de manhã, aí tem que voltar no dia seguinte para poder fazer de tarde. Para poder pegar a renovação da receita, que ali o médico só revalida de novo para poder fazer a retirada. Eu acho que é um bom senso, eu acho, da Secretaria da Saúde e do nosso executivo isso daí. Meu Deus do céu. Uma unidade básica com médico só à tarde é para chorar. Vereador Evanita Vedana, com a palavra. Boa a indicação de vocês, é muito válida. Mas aquele dia que veio o secretário Odir, eu acho que foi o dia da audiência que ele veio, e fui colocado essa questão para ele, se os colegas lembrarem, e ele diz que não depende deles, do secretário, do executivo, mas depende mais dos médicos, porque eles têm outros lugares, eles têm Unimed, eles têm hospitais, e ainda tinha que agradecer que eles, dá graças a Deus, que eles estavam aí de tarde, porque eles não estavam conseguindo pegar um de manhã e um de tarde. Então, às vezes, eles têm a boa intenção, né? O secretário também deve ter, mas a dificuldade no que ele colocou é essa daí, que eles não estavam conseguindo negociar com os médicos. Mas boa indicação de vocês, e é válida que o executivo com o secretário eles possam discutir essa questão. Obrigada. Só para complementar também, nesse final de semana eu tive a possibilidade de conversar com alguns agentes lá que trabalham na saúde. Hoje de manhã também estive lá presencialmente conversando com o secretário Odir. Passei essa situação na qual a nossa bancada gostaria de fazer a indicação para o médico no turno da manhã, e ele sim nos passou que hoje os médicos que estão no posto, tanto o Rafael quanto o médico Barbieri, devido a um trabalho que eles têm no turno da manhã em Caxias, eles não podem estar se deslocando um em cada turno. Mas eu acho que como é um contrato, talvez a gente tenha que no futuro mudar isso e pôr alguém que tenha a disponibilidade de horário no turno da manhã para a gente ter essa cobertura de manhã e tarde, pelo menos os 2 turnos. Mais algum vereador? Vereador Léo Sonda? É uma indicação muito importante, uma indicação boa. Acho que essa reivindicação aqui na casa ela vem já há muito tempo, né, Hilda? Há muito tempo que a gente vem reivindicando a disponibilidade da gente ter no posto de saúde 2 médicos. Se existe a dificuldade, eu acho que
com calma, com um grande entendimento, dá sim para tentar remanejar ou conseguir alguém que venha trabalhar também na parte da manhã. Isso é essencial para o município, é essencial para os munícipes também, porque a gente vê que não se sabe quando que se fica doente, né? Não se sabe se a gente fica doente só na parte da tarde ou se a gente fica doente só na parte da manhã. Então, acho que o médico é de fundamental importância, sim, que se pense, e em outras oportunidades nós também já fizemos essa indicação, conversamos com o prefeito também, é de fundamental importância que tenha, sim, um médico atendimento nos 2 turnos no posto de saúde. Agora, se existe essa dificuldade mesmo, acho que a gente tem que tentar procurar daqui a pouco em outras formas, outros meios, né? Daqui a pouco revezando os que estão ali, se conseguem, enfim, algum jeito tem que dar. Porque, assim, é que de fundamental importância que a gente tenha médico também na parte da manhã. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Hildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 42/2020. Fica na mesa também para a apreciação dos vereadores e posterior votação na próxima sessão o projeto de lei legislativo número 004, de 10 de agosto, que denomina a rotatória Sacarola, e o projeto de lei legislativo número 005, de 10 de agosto de 2020, que denomina a rotatória das cooperativas. E temos também a entrada do projeto de lei número 025, de 6 de agosto de 2020, que institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Então, estes são os projetos de lei que ficam para apreciação e votação na próxima semana. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, Kátia, Aline, André, Doraci, que se faz aqui presente, e aos que nos acompanham virtualmente via Facebook. Uma boa noite a todos. Também, como os demais vereadores já colocaram, agradecer a presença do prefeito Ronaldo, que anteriormente esteve nos apresentando a LDO 2021 e também esclarecendo algumas dúvidas para este final de mandato, este final de ano, uma projeção para o próximo ano realmente com os pés no chão. Sabemos das dificuldades que não só o Brasil, mas como o mundo inteiro vai passar pós essa pandemia, se é que já podemos sentir algum sinal de otimismo desse pós. Então, como ele falou, né, praticamente pelos primeiros cálculos, uma perda de R$300 mil já com essa questão do coronavírus nos cofres públicos, inviabilizando alguns projetos. E também o que me preocupa para o ano que vem é a proposta de reforma tributária encaminhada pelo governador Eduardo Leite. Eu estava pegando agora no site, foi apresentada para a Assembleia Gaúcha esta tarde, e pegando um exemplo da perda de ICMS dos municípios, Caxias do Sul, se aprovada aí como está esta reforma tributária do estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul teria uma perda de arrecadação do ICMS que vem para o município de R$37 milhões. Né? Já foi, né, todos os vereadores já se manifestaram aqui, uma reforma bem prejudicial para a Nova Pádua e a região, que afeta muito a agricultura e a vitivinicultura. Então, não só o coronavírus, né, as perdas do ICMS com o coronavírus, mas também o município, desta forma, certamente sofreria perdas de arrecadação do ICMS, o que impactaria o nosso orçamento. Então, realmente é muito preocupante, e como já dito em outras oportunidades, acredito que todas as bancadas estejam se movimentando para que esta reforma não passe da forma que está. Também, aproveitando o gancho da nossa indicação sobre saúde, estou em conversa agora com o secretário de saúde, Eudir. Também, né, quero conversar com ele. Fiquei sabendo que alguns
hospitais fazem um termo de responsabilidade para as pessoas que são contactadas positivo com coronavírus, e essas pessoas assinam um termo de responsabilidade, se responsabilizando e até podendo sofrer as penalidades se estiverem caminhando em locais públicos, enfim. Nós sabemos que Nova Pádua houve algum desses casos, então estou conversando com o secretário Dir também para termos esse termo de responsabilidade aqui, para evitar alguns possíveis problemas. Sabemos que são poucos, às vezes por descuido, mas acredito que tendo um termo assim também as pessoas ficariam um pouco mais prudentes. Sobre o convite que a secretária Vanite leu, reunião da Comissão da Educação da Assembleia Legislativa sobre o Fundeb, acredito que pelo menos um ou dois desta casa devem participar. Sabemos que agora foi aprovada um novo regramento para o Fundeb, e nós que estamos pensando aqui em municipalizar o nosso ensino fundamental, seria de devida importância. Eu também particularmente vou acompanhar para saber como será então de fato este novo Fundeb, que facilitaria as coisas aqui para Nova Pádua se progredir no Senado e também com sanção presidencial. E, para finalizar também, hoje, dia 10 em Nova Pádua, dia que as pessoas saem para fazer os seus pagamentos, e eu particularmente gostaria de parabenizar os nossos estabelecimentos aqui de Nova Pádua, que estão todos precavidos, todos com álcool e gel, as agências bancárias, os locais de maior circulação, mercados, estão todos precavidos, seguindo as regras. Também parabenizar, como o vereador Dirceu disse, ainda a Nova Pádua é muito procurada no turismo, e os nossos estabelecimentos turísticos que estão recebendo turistas estão muito preparados, estão seguindo as regras, e com certeza isso é fundamental para que a pandemia, o vírus, não circule pela nossa cidade. Era isso, presidente, obrigado. Com a palavra, a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, Doraci, que sempre nos acompanha, e todos os que nos acompanham pela página do Facebook. Bom, inicialmente, também como os demais colegas, agradecer sim a presença do prefeito e dizer que fico feliz ao ver que ele realmente está pensando cautelosamente na questão de realizar obras, de investir dinheiro, porque realmente nós tivemos uma queda de arrecadação, e enfrentando a pandemia que nós estamos enfrentando e as dificuldades que estão vindo, é importante que a gente tenha em mente que não é possível nós fazermos tudo o que nós queremos. Temos que dar atenção a áreas prioritárias, cuidar para não deixar a desejar no essencial, e as demais obras, as demais, enfim, tudo o que demais foi proposto anteriormente, acredito que a população também conseguirá nos entender. Teríamos muitos assuntos para comentar que passaram aqui pela casa hoje, desde as indicações, projetos, mas tem uma colocação que, pessoalmente, eu preciso fazer. Nessa casa sempre foi muito falado que a mídia, de certa forma, influenciava negativamente a percepção das pessoas, isso muito a nível nacional, e que localmente, não seria dessa forma, até porque nós pensamos que a mídia deve vir como informação válida, como conhecimento, como oportunidade. Me parece que, pela notícia que foi divulgada pela Rádio Amizade há cerca de 3 dias, falando sobre a mega coligação da Nova Pádua, me parece que não é bem isso que está ocorrendo. Eu não sei, de verdade, e nem quero, nem pretendo saber quem foi o responsável por enviar possíveis informações, redigir essa matéria, enfim, isso não vem ao caso. Mas eu quero dizer que eu acho que quem foi o responsável conseguiu prejudicar aos outros, mas não da forma que ele queria, a população e a ele próprio, porque pensem comigo, para algo que não teve justificativa, foi dada uma justificativa descabida. Por exemplo, um vereador, como nós sempre comentamos, ele está aqui para analisar as proposições que vêm do Executivo, dar as suas ideias, fiscalizar.
Então, é normal que nós, vereadores, sejamos a favor ou contra algumas coisas. E, independente de coligação alguma que existisse, esse é o nosso dever e é o nosso direito. Então, se aquele projeto, eu, Jéssica, votei contra sim, porque não achava correto, ora, é o meu dever e é o meu direito como representante dos munícipes. Então, já começa por aí. Já é ridículo alguém ter a capacidade de levantar isso como motivo de uma quebra de um acordo, vereadores terem votado contra uma proposição. Ora, vereadores estão aqui para isso. Então, assim, a pessoa que conseguiu passar uma informação assim já está redondamente equivocada e não sabe o que está falando. Assim, eu nem pretendo saber quem é para não ficar com pena. Porque, assim, gente, a pessoa está praticamente dizendo o seguinte: bom, para que a coligação fosse mantida, os vereadores teriam que ter tido todas a mesma opinião a favor de tal proposta. Isso não funciona assim e não deve funcionar assim. E não funcionou assim. Então, está se colocando na cabeça das pessoas, quando elas leem algo assim, que uma coligação poderia ter sido quebrada por um projeto. E ou melhor, um partido quebrou a coligação por causa disso. Aí tu vai avaliar, tem ali 4 votos do PP contrários. Bom, nosso presidente nem vota, a não ser em caso de empate. Então, ali já teve uma correção que foi necessária fazer. Aí, 2 vereadores do MDB votaram contra. São os únicos 2 da casa. Um vereador do PDT votou contra. Bom, é o único da casa. Mas então, então, além de descabida, de não funcionar como justificativa, porque se funcionasse seria ridículo para nós dizer que isso teria sido uma justificativa, que isso mostraria que nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Então, primeiro assim, ridículo. Não sei quem foi o autor. E o pior ainda é conseguir me colocar uma coisa que não faz sentido, porque quem lê até o fim e pensa, não faz sentido. E eu não sei, posso estar errada, mas aqui eu tenho o direito de falar o que eu acho. Aqui no microfone eu posso falar o que eu acho. Eu acho que a rádio não ia colocar sozinha isso assim. Né? Então, só para colocar que assim, vamos cuidar mais com o que a gente está passando. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que estão assistindo a nós pelo Facebook. Bem, dentro disso, temos também um pedido ali do sindicato, também dos trabalhadores rurais, tem o calendário do ITR ali, e dentro dessa pandemia, né, eles pedem para poder ligar, né, nosso produtor, nosso, né, contribuinte do ITR, quem tem propriedades, que ligue lá para o sindicato. Vai estar agora na página também do sindicato, ali as datas aqui do nosso município. Eu vou também colocar, ele está ali também no nosso telão, vai ser colocado também no nosso Facebook, aí agora na nossa página também, para poder o pessoal acessar as datas corretas de cada capela. E o telefone lá do sindicato é o 3296-1710 também, quiser dar uma ligada para poder agendar lá. Para não ter aquele problema de aglomeração, né? Muitas vezes, de repente, né, vereador Hilda, dá um dia de chuva, alguma coisa, e o pessoal chega todo mundo lá, e não é fácil, né? Então, a gente tenta ajudar de toda que é forma. A gente faz o nosso trabalho como cidadão, né? Como pessoa digna que entende as questões e sabe tentar relacionar isso. Não seria a melhor data, né? Na hora de podar as parreiras, muitas vezes a gente diz, mas essa lei ela vem de lá de cima para baixo, né? Então, a gente acaba tentando cumprir da melhor forma. Então, tentamos ajudar aí o nosso sindicato, nossos trabalhadores rurais, né, de Nova Pádua, a fazer o ITR de cada um ali. É jogo rápido, quem não comprou, até eu sugeri para o presidente, de repente por e-mail, alguém mandava, quem não comprou, quem não vendeu, quem não fez nada, de repente é uma coisa rápida. Mas disseram, não adianta, tem que estar lá porque tem que assinar, né? Então é uma responsabilidade, mas tranquilo, deixa o recadinho ali para todo mundo, né? E tem as datas ali, tudo certinho de cada capela, tomara que dê certo isso daí também. Bem, eu também já queria comentar dessa reportagem da Rádio Amizade, né? Porque anteriormente até a Rádio Amizade colocou o meu nome, e eu não autorizei ele dizer o meu nome como pré-candidato. E teve numa outra reportagem bem anterior. Eles nem me entrevistaram para eu dizer que eu era um pré-candidato. Eu falei, a única vez que eu falei, usei a tribuna quando eu saí do MDB, eu disse, dentro do PDT sou um pré-candidato. Dentre vários que tenho ali dentro do partido, né?
E sempre me coloquei à disposição, se precisar concorrer, porque sempre achei e sempre fui contrário a termos um candidato só prefeito. Eu acho que o lado da moeda, que nem tu colocaste, o lado da moeda tem a cara e a coroa. Você escolhe ou é a cara ou é a coroa. Se não serviu esse, tem o outro. A população, o nosso município tem a escolha de fazer isso daí. E eu me senti com a obrigação, eu saí do MDB com essa obrigação, de que o PDT lançasse um candidato. Não sei, a gente está discutindo várias questões, várias formas, ok, como, de que forma, para cá, para lá, para cima e para baixo. O PDT não está ligado a essa coligação. Por isso que eu nunca quis ver essa coligação. E me coloco mesmo. Eu sempre fui contrário a várias coisas que o prefeito fez, a várias questões, e fui contrário também dentro do MDB. Eu fui o único contrário dentro do MDB. Eu acho que as pessoas têm que ter a capacidade, cada partido tem que ter a capacidade de ter as pessoas, para ser hoje candidato a prefeito, daqui a 10 anos, daqui a 20. Tomara que Nova Pádua dure 1 milhão de anos. E nós temos que formar pessoas que tenham a capacidade. E elas começam dentro disso daqui, dentro de uma Câmara de Vereadores, de uma liderança de comunidade, de um bem-estar de todo mundo. Não é de qualquer forma, veio um paraquedas, caiu um candidato lá e ele vai ser candidato. Gente, temos pessoas em todos os partidos. Hoje está um, amanhã está outro, e é uma forma de governar de cada um. Cada um tem o seu sistema de governar. Cada um tem uma visão de governar. Cada um tem a sua proposta. E a Câmara tem que estar aqui para dizer sim ou não. Simplesmente. Nós somos eleitos para o povo. Nós somos eleitos para o povo. Não fomos eleitos por um partido. Nós não fomos eleitos por um partido. Fomos eleitos pelo povo que foi lá na urna e votou em nós. Para nós representarmos e dizer, não, é validoso isso daqui? Sim, é validoso, é bom para o nosso município. Não, isso daqui eu estou me sentindo que não é necessário. Opa, vamos conter... a indicação de vocês hoje à noite é para conter gastos. Porque se vai a consulta para Flores da Cunha, tem que pagar a consulta lá, gente. Entendam? Tu vê como é que é essas coisas? Então, eu teria que votar contrário por causa disso daí? Não. Bom, nós estamos tentando fazer o trabalho para conter o gasto na questão. Me admiro dentro disso daí, muitos disseram, isso que aquilo, porque a Câmara de Vereadores tem que ter o lado A e o lado B, tem que ter a proposta e tem que ter a contraproposta. E a crítica, quando ela é construtiva, ela beneficia qualquer administração, qualquer, desde que o administrador seja inteligente e saiba entender a crítica. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a Kátia, a Aline, o André, o Dori, que nos acompanha também. Começo a minha fala me reportando um pouco, indo do encontro do que o Michael falou, realmente do projeto de lei que está tramitando, deu entrada a nível do Estado, enfim, onde a projeção é pelo governo do Estado que ele seja aprovado até o final do ano e que essas sanções que estão no projeto, enfim, elas darão início no início do ano que vem. Mas me reporto aqui para falar que, em virtude de toda essa situação que a gente está vivendo, em virtude de toda essa situação de pandemia, se torna complicado realmente, e falei na outra sessão também, onde nós temos que trabalharmos com os nossos representantes a nível do Estado, para que consigamos sim que não do contexto geral, como está esse projeto, ele seja aprovado, porque será muito prejudicial à agricultura do nosso município, à economia, enfim, a todos os setores que estão ligados ao município e todos os municípios da região. A reforma tributária ela é essencial, ela é necessária. Ela é necessária se fazer uma reforma tributária, Hilda. Sim, mas agora tu acarretar em cima de uma reforma tributária impostos, gerar assim muitas alíquotas para serem pagas pelos representantes, pelo povo, acho que a situação não é essa. No momento em que a gente vive, que nem eu disse, uma pandemia, uma situação econômica dificultosa, com a perca de emprego, com a renda familiares baixas, aí
tu vai aumentar os impostos em cima de uma cesta básica, tu vai aumentar os impostos em cima de outras questões ali, IPVA também é uma questão que vai aumentar também, não se sabe realmente, eu acho que não é por aí, que nem eu disse, a reforma tributária, ela é necessária? Claro, é necessária, mas não com os aumentos agora. Os aumentos agora eles são inoportunos, não é uma situação agora onde o povo vive uma situação agora tão calamitosa de perca de empregos, que nem eu disse, de fechamento de fábricas e de um monte de questões, e isso vai gerar imposto de renda, vai aumentar muito para essas pessoas aí. Então isso ali também é uma questão que, enfim, a gente teria que trabalhar assim, nós já conversamos com nossos deputados para que isso não aconteça, essa aprovação. Que seria de grande calamidade, digo assim, para o povo do Estado. Outras questões podem ser interessantes, mas a Câmara sim debate isso e quer que não seja aprovado se não é mudado algumas questões. Falando um pouquinho, Jéssica, do que tu comentaste, eu não sei quem que colocou essa situação ali, quem que colocou na rádio ali essa reportagem, eu não sei quem que foi que falou, sinceramente eu não sei quem que foi, mas assim, foi uma decisão do diretório do MDB em sair do acordo, em virtude de termos feito uma pesquisa dentro do município de Nova Pádua, onde 65%, 70% do povo paduense desaprova a questão desse acordo. Isso que foi debatido e foi estipulado por nós. Não estamos falando aqui da administração, mas estamos falando do acordo. Em torno de 65%, 70% do povo de Nova Pádua desaprova o acordo. Acordos são feitos, uniões são feitas, depois elas merecem ter sido feitas umas avaliações. Tem que ser avaliado, ver o que foi positivo, o que funcionou, o que não funcionou. Se fala do acordo, não se fala da administração, é o que eu quero me referir. E há de se ressaltar também que nas últimas eleições foi dada a oportunidade grande de dois partidos administrarem o município de Nova Pádua. Dois partidos na ala majoritária, dois partidos administraram o município de Nova Pádua, procuraram fazer o melhor, sim, procuraram fazer o melhor. Mas isso tem que ser levado em conta o povo de Nova Pádua, enfim, o que pensa, e principalmente, acho que a gente tem que dar também, sim, uma oportunidade, que nem disse o César, o colega César disse, de escolha do povo de Nova Pádua. Não tirar o direito, enfim, de escolher quem serão os seus representantes municipais. Também isso eu acho que é uma questão bastante importante e tem que ser levado em questão, sim, a opinião do povo de Nova Pádua. O MDB está saindo do acordo? Saiu do acordo, mas ele pode continuar com os demais partidos. Pode continuar, mas em virtude de tudo isso, essa questão foi uma decisão do diretório em se retirar do acordo. Era isso, senhor presidente. Encerrada as explicações pessoais, então na noite de hoje tivemos inicialmente a presença das 18 às 19 horas, a presença do prefeito e do secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, apresentando a LDO 2021. Os próximos passos, então, virão também com a apresentação da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Tivemos boas avaliações, uma boa expectativa para o futuro do nosso município, apesar do momento da pandemia, como o próprio prefeito citou. A gente sabe que com essa pandemia a gente tem um início, um meio e um fim, e provavelmente 2021 se encaminha para ser um ano em que a gente terá um crescimento na economia. Falar a respeito do nosso ofício, que foi encaminhado ao DAER, que eu li na última sessão. Tivemos algum resultado referente ao ofício que a casa encaminhou, né? Não é com a qualidade esperada, mas foi realizada uma operação tapa-buracos ao longo da via, né, da VRS 814. Então essa notícia também para vocês, vereadores, com certeza já devem ter se deslocado a Flores da Cunha e visto que aconteceu. Esperávamos numa qualidade melhor, mas é o que temos, né, visto que o DAER não é de hoje que a gente dirige críticas aqui a eles e ao comando regional do DAER. Temos também, em referência à Câmara, né, conforme o que o nosso jurídico nos passou, na próxima semana nós iremos montar, então, uma comissão mista aqui com os partidos
para a relação do regimento interno, que nós estamos finalizando todo aquele estudo de alteração, de retirada das votações secretas. Então, provavelmente na próxima semana, às 18 horas, eu estarei convocando uma reunião com todos vocês vereadores para a gente estar trabalhando em cima deste regimento interno da casa e para estar fazendo os pequenos ajustes que a nossa Procuradoria Jurídica nos passou, né, com o parecer do IGAN. A respeito do que foi levantado sobre uma notícia essa que é uma notícia falsa, ainda mais quando me cita como um voto na sessão, e eu nem votei, não precisou do meu voto naquela sessão, foi um voto de 6-2, onde as bancadas do PP, do MDB e do PDT votaram juntas, as 3 bancadas contra aquele projeto. Então eu mesmo encaminhei uma mensagem para o jornalista Coloda no final de semana, dizendo que, se possível, se ele fizesse uma correção ou uma retificação naquela matéria, pois era uma notícia falsa. Eu acho que todo mundo já tem uma noção do que é fake news. Essa era uma fake news sobre a política de Nova Pádua. Então, sobre isso também, como já foi mencionado, a próxima sessão, 17 de agosto, chegue um pouco antes, às 18 horas, para nós estar fazendo essa reunião do regimento interno. Não tendo mais nada para hoje, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 10 de agosto. Agradeço a presença dos colegas vereadores, as demais pessoas que se fizeram presente, que nos acompanham via Facebook. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.